Olá, vamos voltar para a nossa leitura. O livro é O Poder do Hábito, a página 130, o trecho é de número 25. Para a maior parte dos nadadores, perder a visão no meio de uma final da Olimpíada seria motivo de pânico. Phelps estava calmo. Todo o resto naquele dia acontecera de acordo com o plano. A infiltração nos óculos era um desvio pequeno, mas para o qual ele estava preparado. Bowman uma vez fizera Phelps nadar uma piscina no Michigan no escuro, pois achava que ele precisava estar pronto para qualquer surpresa. Algumas das fitas de vídeo na mente de Phelps incluíam problemas como aquele. Ele já tinha ensaiado mentalmente como reagiria a um defeito nos óculos. Quando começou a última volta, Phelps estimou quantas braçadas a reta final exigiria, 19 ou 20, talvez 21, e começou a contar. Sentiu-se completamente relaxado enquanto nadava com força total. Na metade da volta, ele começou a aumentar seu esforço, uma erupção final que se tornara uma de suas técnicas principais para superar os adversários. Após 18 braçadas, ele começou a prever a parede. Ouvia a multidão berrando, mas já que estava cego, não fazia ideia se estava torcendo para ele ou para outra pessoa. 19 braçadas, depois 20. Parecia que ele precisava de mais uma. Era isso que fazia a fita de vídeo em sua cabeça. Era isso que dizia a fita de vídeo em sua cabeça. Ele deu uma 21ª braçada enorme, deslizou com os braços esticados e encostou na parede. O timing tinha sido perfeito. Quando tirou os óculos e olhou para o placar, estava escrito recorde mundial ao lado do seu nome. Ele ganhara outra medalha de ouro. Depois da prova, um repórter perguntou qual fora a sensação de nadar cego. Foi como eu imaginei que fosse, disse Phelps. Foi uma vitória a mais numa vida inteira cheia de pequenas vitórias. 6 meses depois que Paul O'Neill se tornou diretor executivo da Alcoa, recebeu um telefonema no meio da noite. Um gerente de usina no Arizona estava na linha, em pânico, contando que uma prensa de extrusão tinha parado de funcionar e um dos operários, um jovem que entrara para a empresa umas poucas semanas antes, ansioso pelo emprego porque oferecia plano de saúde para a mulher grávida, tentara consertá-la. Ele pulara por cima de uma mureta de segurança amarela que ficava ao redor da prensa e atravessara o poço. Havia um pedaço de alumínio entalado na dobradiça de um braço basculante de quase 2 metros. O rapaz puxou o pedaço de alumínio e o removeu. A máquina foi consertada atrás dele. O braço reiniciou seu movimento em arco, oscilando em direção à sua cabeça. Quando o atingiu, o braço esmagou seu crânio. Ele morreu na mesma hora. Ai, que triste, não gosto de história assim, não. 14 horas depois, O'Neill convocou todos os executivos da usina, assim como os dirigentes da Alcoa em Pittsburgh, para uma reunião de emergência. Durante a maior parte do dia, eles recriaram minuciosamente o acidente, usando diagramas e assistindo às fitas de vídeo inúmeras vezes. Identificaram dezenas de erros que tinham contribuído para a morte, incluindo 2 gerentes que tinham visto o homem pular por cima da barreira, mas não o impediram. Um programa de treinamento que não enfatizara para o homem que ele não seria culpado por uma quebra de equipamento. Falta de instruções de que ele devia procurar um gerente antes de tentar um conserto, e a ausência de sensores que desligassem as máquinas automaticamente quando alguém entrasse no poço. Nós matamos esse homem. Um O'Neill de rosto soturno disse para o grupo. É uma falha na minha liderança. Eu causei essa morte. E é falha de todos vocês na cadeia de comando. Os executivos no recinto ficaram desconcertados. Um acidente trágico acontecera. É claro,
Porém, acidentes trágicos faziam parte da vida da Alcoa. Era uma empresa enorme com empregados que lidavam com metal incandescente e máquinas perigosas. Paul viera de fora e havia muito ceticismo quando ele falava de segurança, disse Bill O'Rourke. Disse Bill, um executivo de alto escalão. Achamos que aquilo ia durar umas semanas e então ele ia começar a focar outra coisa. Mas aquela reunião realmente deixou todo mundo abalado. Ele estava levando aquilo a sério, tão a sério que passara noites acordado, preocupado com um empregado que ele nunca tinha visto. Foi então que as coisas começaram a mudar. Uma semana depois daquela reunião, todas as grades de segurança da Alcoa tinham sido repintadas de amarelo brilhante e novas políticas tinham sido redigidas. Os gerentes disseram aos empregados que não tivessem receio de sugerir uma manutenção proativa, e as regras foram esclarecidas para que ninguém tentasse consertos arriscados. Essa nova vigilância resultou numa notável diminuição a curto prazo do índice de lesões. A Alcoa viveu uma pequena vitória. Então, O'Neill deu o bote. Quero parabenizar a todos por reduzir o número de acidentes, mesmo por apenas 2 semanas. Ele escreveu num memorando que passou pela empresa inteira. Não devemos comemorar porque seguimos as regras, nem porque reduzimos um número. Devemos comemorar porque estamos salvando vidas. Os operários faziam cópias do texto e as grudavam em seus armários. Alguém pintou um mural retratando O'Neill numa das paredes de uma usina de fundição, com uma citação do memorando, escrita embaixo. Assim como as rotinas de Phelps não tinham nada a ver com a natação e tudo a ver com o seu sucesso, também os esforços de O'Neill começaram. Como uma bola de neve, a gerar mudanças que não estavam relacionadas à segurança, mas eram transformações mesmo assim. Eu disse para os operários, se sua gerência não estiver atenta às questões de segurança, então liguem para minha casa. Este é o meu número, O'Neill me disse. Os funcionários começaram a ligar, mas não queriam falar de acidentes, queriam falar sobre todas as outras ideias ótimas. A usina da Alcoa, que fabricava revestimento de alumínio para paredes para casas, por exemplo, vinha lutando para se manter havia anos, porque os executivos tentavam prever cores populares e, inevitavelmente, apostavam errado. Pagavam milhões de dólares a consultores para escolherem tons de tinta, e 6 meses depois o depósito ficava atulhado de amarelo sol, enquanto o verde exército, que de repente entrara em demanda, estava em falta. Um dia, um empregado de baixo escalão fez uma sugestão que rapidamente chegou aos ouvidos do gerente geral. Se eles agrupassem todas as máquinas de tinta, podiam trocar os pigmentos mais depressa e se tornar mais ágeis para reagir à mudança na demanda dos clientes. Dentro de 1 ano, os lucros com revestimento de alumínio para paredes tinham dobrado. As pequenas vitórias que começaram com o foco de O'Neill na segurança criaram um clima em que todos os tipos de novas ideias pipocavam. Descobrimos que esse cara vinha sugerindo essa ideia de tinta fazia 1 década, mas não tinha contado para ninguém da gerência, me disse o executivo da Alcoa. Então ele pensou, já que estamos sempre pedindo recomendações de segurança, por que não falar para eles sobre essa outra ideia? Foi como se ele tivesse nos dado os números que iam sair na loteria. Quando o jovem Paul O'Neill estava trabalhando para o governo e criando uma estrutura para analisar as despesas federais em serviços de saúde, uma das questões mais prementes dos agentes era a mortalidade infantil. Os Estados Unidos, na época, era um dos países mais ricos do mundo. No entanto, o índice de mortalidade infantil era mais alto que o da maior parte da Europa.
e o de algumas partes da América do Sul. As áreas rurais, em especial, viam um número assustador de bebês morrerem antes de completar o primeiro ano de vida. O'Neill foi encarregado de descobrir por quê. Ele pediu que outros órgãos federais começassem a analisar dados sobre a mortalidade infantil. E cada vez que alguém voltava com uma resposta, ele fazia outra pergunta, tentando se aprofundar, entender as causas que eram raiz do problema. Sempre que alguém vinha à sala de O'Neill com alguma descoberta, ele começava a interrogar a pessoa com novas questões. Deixava as pessoas malucas com sua insistência interminável de descobrir mais, de entender o que realmente estava acontecendo. Eu amo Paul O'Neill, mas não tem dinheiro no mundo que me faria trabalhar para ele de novo, certo agente me disse. O homem nunca se deparou com uma resposta que ele não consegue transformar em outras 20 horas de trabalho. Algumas pesquisas, por exemplo, sugeriam que a maior causa das mortes de recém-nascidos eram nascimentos prematuros, e o movimento pelo qual os bebês nasciam cedo demais era que as mães sofriam de desnutrição durante a gravidez. Por isso, para reduzir a mortalidade infantil, era preciso melhorar a dieta das mães. Simples, certo? Mas para combater a desnutrição, as mulheres tinham que melhorar sua dieta antes de engravidar, o que significava que o governo tinha que começar a educar as mulheres sobre nutrição antes que elas se tornassem sexualmente ativas, o que significa que os agentes tinham que criar programas de nutrição dentro do ensino médio. Nossa, ele vai profundo mesmo. No entanto, quando O'Neill começou a perguntar como deveria criar esses programas, descobriu que muitos professores do ensino médio em áreas rurais não tinham conhecimentos básicos de biologia suficiente para ensinar nutrição. Então, o governo teve que reformular a educação universitária dos professores e lhes dar uma base mais forte em biologia, para que eles, por fim, pudessem ensinar nutrição a garotas adolescentes, para que essas adolescentes se alimentassem melhor antes de começar a fazer sexo e, por fim, estivessem suficientemente nutridas quando tivessem filhos. A má formação dos professores, como finalmente descobriram os agentes que estavam trabalhando com O'Neill, era uma causa que se encontrava na raiz da mortalidade infantil. Se alguém pedisse a médicos ou oficiais de saúde pública um plano para combater as mortes de recém-nascidos, nenhum deles teria sugerido mudar a formação dos professores. Não teriam como saber que havia uma relação. No entanto, ensinando biologia a alunos universitários, possibilitou-se que eles, por fim, transmitissem esse conhecimento a adolescentes, que passaram a se alimentar melhor e, anos mais tarde, geraram bebês mais fortes. Hoje, a taxa de mortalidade infantil nos Estados Unidos é de 68% menor do que quando O'Neill assumiu o cargo. As experiências de O'Neill com a mortalidade infantil ilustram o segundo modo como os hábitos angulares fomentam mudanças, criando estruturas que ajudam outros hábitos a prosperar. No caso das mortes prematuras, mudar o currículo universitário dos professores deu início a uma reação em cadeia, que acabou modificando o jeito como as garotas eram educadas em áreas rurais e sua condição nutricional quando elas engravidavam. E o hábito de O'Neill de estar sempre forçando outros burocratas a continuar pesquisando até achar as raízes de um problema, reformou o modo como o governo pensara sobre problemas como a mortalidade infantil. A mesma coisa pode acontecer na vida das pessoas, por exemplo. Até cerca de 20 anos atrás, a sabedoria convencional afirmava que o melhor jeito de uma pessoa perder peso era alterar sua vida radicalmente. Os médicos prescreviam dietas rígidas aos pacientes e lhes diziam para se matricular numa academia, frequentar sessões regulares de orientação e, às vezes, todos os dias, e mudar suas rotinas diárias subindo escada, por exemplo, em vez de pegar o elevador. Segundo este modo de pensar, era apenas virando a vida da pessoa de cabeça para baixo
que os maus hábitos podiam ser reformados. Porém, quando os pesquisadores estudaram a eficácia desses métodos durante períodos prolongados, descobriram que era um fracasso. Os pacientes usavam as escadas por uma semana, mas no fim do mês aquilo dava trabalho demais. Começavam dietas e se matriculavam em academia, mas depois que o entusiasmo inicial arrefecia, eles voltavam rapidamente para seus velhos hábitos de comer mal e assistir TV. Acumular tantas mudanças ao mesmo tempo tornava impossível que qualquer uma delas se firmasse. Então, em 2009, um grupo de pesquisadores, subsidiados por institutos nacionais de saúde, publicou um estudo sobre a abordagem diferente para perder peso. Tinha juntado um grupo de 1.600 obesos e pediram que eles se concentrassem em anotar tudo o que comiam pelo menos um dia por semana. No começo foi difícil, os sujeitos se esqueciam de carregar os caderninhos e comiam fora de hora e não anotavam. Aos poucos, no entanto, as pessoas começaram a registrar suas refeições uma vez por semana e, às vezes, com mais frequência, muitos participantes começaram a manter um registro diário do que comiam. No fim, aquilo se tornou um hábito, então algo inesperado aconteceu. Os participantes começaram a olhar os registros e descobrir padrões que eles não sabiam que existiam. Alguns notaram que sempre que pareciam fazer lanches por volta das 10 da manhã, por isso começaram a deixar uma maçã. Alguns notaram que sempre pareciam fazer lanche por volta das 10 da manhã, por isso começaram a deixar uma maçã ou uma banana na mesa para lanchar no meio da manhã. Outros começaram a usar seus hábitos para planejar cardápios futuros. Nossa, que engasgada. Outros começaram a usar seus diários para planejar cardápios futuros. E quando chegava a hora de jantar, comiam a refeição saudável que tinham anotado em vez da comida gordurosa da geladeira. Vou ficar por aqui e eu volto no próximo áudio. E o vizinho tá catucando ali, tá saindo no áudio. Até mais.